A gente vai estar dando continuidade à aula de ontem, que é sobre gestação, parto e puerpério. Nós paramos em assistência de enfermagem no período de pré-parto, né? Não, a gente parou aqui não. A gente parou aqui no exame físico. Então, todas as vezes que a nossa gestante ela chegar na maternidade, ou que ela, né, vamos dizer que vá numa unidade básica de saúde, a primeira coisa que a gente vai usar como critério é aferir os sinais vitais, tá bom? Isso, né, em qualquer um dos nossos pacientes, mas hoje, especificamente, as gestantes. Então, essa mulher chegou na unidade, nós vamos fazer a aferição dos sinais vitais. No caso do enfermeiro, né, vai fazer ali a avaliação das mucosas para aferir se tem presença ou não de anemia, presença de ou não de edema e varizes nos membros inferiores, né, no caso ali pernas, né, os pés que geralmente são acometidos, né, com esses edemas aí na gestação, a ausculta cardíaca e pulmonar. E já essa segunda parte, no exame de admissão, já fica a critério aí do ginecologista, tá? Do médico. Aí aqui é um resumo, né, para vocês tentarem associar como que ocorre o parto, né? Nós falamos sobre a dilatação, o apagamento, o período ali, o período não, né? O momento ali expulsivo, dequitação da placenta, o período de Greenberg e os mecanismos que foram utilizados, né? Insinuação, descida, rotação, desprendimento, rotação e desprendimento. E aí a gente sabe que isso aqui, né, não é uma coisa que vai ali, vai acontecendo e vai parando, não. São os estágios e mecanismos que estão ocorrendo ali simultaneamente, né, durante o parto. Então, essa aqui é um resumo, tá? Caso caia na prova, né, tanto na nossa quanto aí no futuro concurso, no processo seletivo. Quais são os estágios do parto? Nós temos aqui. Quais são os mecanismos do parto? Nós já vamos ter aí uma base. E aí vamos agora para a assistência de enfermagem no período de pré-parto. Lembra que em uma aula, acho que foi na Rede Cegonha, a gente conversou, né? Que aqui no nosso estado, na nossa cidade, a gente tem ali a maternidade, onde temos a sala chamada PPP, que é uma sala de pré-parto, de parto e de pós-parto. Tudo ocorre nessa sala. Então, como eu já falei anteriormente, a nossa paciente chegou, né? A gente vai lá, já verificar os sinais vitais, vamos, né, proceder aí no registro dessa nossa paciente, por que ela veio até a unidade, se ela está perdendo líquido, se está tendo contrações, se ela está com cólica, se ela está com sangramento. A gente vai buscar investigar, né, o porquê que a nossa paciente, né, veio até a unidade. E aí vamos realizar os exames de rotina. Lembra que a gente falou, né, sobre quais são os primeiros exames passados ali no pré-natal, no segundo trimestre, no terceiro trimestre. E aí, quando a mulher chega aí até a unidade, também, né, é solicitado os exames. E nós vamos ficar aí responsáveis, né, por pegar o resultado desse exame, repassar, né, para o médico, para o enfermeiro. E agora, continuando, né, na assistência aí da enfermagem no período pré-parto. Eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, né? Só que aí a moto me tombou. Mas vamos lá. Antes de tudo, né, às vezes a gente pensa na nossa prática como algo muito técnico, né? Mas muitas das vezes, em muitas situações, e vocês vão ver isso na vivência, o que o nosso paciente precisa é de um apoio, né? É de alguém ali que esteja com ele naquele momento. E não é diferente aqui, né, na hora que no momento dessa mulher está se preparando para o parto. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos propiciar que essa mulher tenha um parto aí tranquilo, né? Eu sei que como gente que é mulher, que já teve filho, sabe que é um processo ali doloroso, né? Mas nós vamos fazer de tudo para que essa mulher ela tenha, como é que se possa dizer, assim, uma qualidade na hora desse parto, uma qualidade ali de, como é que se possa dizer, não estou conseguindo usar a palavrinha que eu queria nesse momento,
mas a gente vai estar ofertando para essa mulher que ela tenha um parto com os melhores recursos possíveis para aliviar, né, para tentar aliviar aí essa dor que ela está sentindo aí nesse momento. E sempre, como eu falei para vocês, ter na nossa mente que o processo de gestação, como a gente viu que tem muitas alterações, é fisiológico e não é uma doença. Assim também como o parto, né? Também não é um momento ali patológico, é um momento fisiológico. Então, como eu disse, né, a gente sempre respeitar se essa mulher gritar, se essa mulher quiser xingar, né? Deixa a mulher livre para ter ali o parto dela, né? Dando autonomia para essa mulher. Então, o que que nós podemos fazer para melhorar, né, esse período dessa mulher? A gente pode ver, né, o ambiente, fazer ali aromoterapia. Na Santa Juliana, na maternidade, eles já fazem essa aromoterapia, né, que é usar ali a canela para ajudar na vasodilatação, também a lavanda, né, que ajuda a acalmar. Então a gente vai estar usando, né, esses óleos essenciais para trazer ali mais conforto, né, uma ajuda aí para essa mulher na hora do parto. Vamos estar fazendo massagens, né, nessa mulher. Vamos ajudar também o parceiro, ensinar o parceiro a fazer a massagem nela. Aí vamos para o banho, vamos para a bola, incentivando, né, ali o parto normal, o parto fisiológico. Sempre buscando meios para aliviar a dor que não seja, né, medicamentoso. Porque nós estamos passando aqui por um processo fisiológico. Como eu falei para vocês, tanto a gestação quanto o parto não são, né, doenças, são um processo fisiológico ali da mulher, da gestante. Então a gente vai estimular essa mulher a deambulação, né, que é andar, para que ajude, né, aí nessa dilatação e que alivie as dores dessa mulher. Contando um pouco, né, da minha experiência, foi muito legal, porque tanto a técnica de enfermagem quanto a enfermeira, elas me acompanharam, ensinaram o meu esposo, né, a fazer ali a massagem, a eu ficar fazendo os exercícios na bola. E esse apoio, essa assistência, né, me ajudou aí durante o meu parto. Então, é isso que nós vamos fazer, nós vamos ser o apoio, nós vamos ser aí o suporte dessa mulher. E aí eu gostaria muito que vocês fixassem essa minha fala, que nós não somos só técnicas, né? Nós somos também o apoio desse paciente. Às vezes o paciente está ali com medo de fazer um procedimento que para nós pode parecer besta, né? Ai, vai só tomar uma injeção, vai só fazer um medicamento. Essa mulher já teve 3 filhos e está aqui fazendo show, está aqui com medo. Não, nós temos que respeitar a dor do outro, né? Nós temos que ter o que todo mundo adora, né? Postar ali no story, postar no status, que é empatia. Então, a gente, antes de ficar, né, só falar de empatia, praticar a empatia. Então, às vezes, o que pode ser simples para você, pode ser muito para aquele paciente. Então, eu peço que vocês, né, enquanto futuros aí profissionais, vocês busquem sempre analisar a dor do seu paciente e buscar, né, meios para melhorar, né, para incentivar, dar ali confiança, segurança para esse paciente, que é o caso aqui da nossa parturiente, né, que é assim que nós chamamos a mulher que está aí no seu período de parto. E aí, durante todo esse processo, né, como a gente viu, às vezes vai ter a troca ali de plantão e essa mulher ainda não teve, né, o seu parto, porque pode levar aí até, né, 18 horas, 10 horas, 5 horas, um trabalho de parto. E durante todo esse processo, como a gente já vem falando, nós vamos continuar aferindo aí os sinais vitais, vendo a PA dessa mulher, o pulso, a temperatura, a frequência cardíaca, sempre acompanhando para ver se tem alguma alteração, né, a nível aí de preocupação, né, que possa levar ao sofrimento fetal, né, do bebê, a saúde também dessa mulher. Aí a gente vai ver aqui, né, perda de líquido vaginal, urina, líquido amniótico ou sangramento, porque às vezes a mulher, a bolsa estoura, né, e ela não percebe, porque tá ali naquele momento, né, das contrações, ali da dor,
muitos sentimentos, muitos hormônios ali à flor da pele, e a mulher às vezes acaba passando despercebido, né? Que ela teve ali a ruptura, né, da sua bolsa. Então nós também vamos ficar avaliando isso. E lembra que eu falei para vocês, não se esqueçam que a gente não fica, né, no caso ali do enfermeiro ou do médico, fazendo toque vaginal sem necessidade. Então a gente vai ficar aí avaliando se essa mulher está tendo alguma perda de líquido, né? Seja ele de urina, seja de líquido amniótico ou sangramento. E a intensidade da queixa da dor. Lembrando que muitas vezes, eu não sei, né, se vocês já estudaram, tiveram essa disciplina, mas quando nós falamos dos sinais vitais, sempre se atribui 4 sinais vitais, né? Porém, nós temos o 5º sinal vital, que é a dor. Mas como é que a gente vai medir a dor, né? Porque como a gente já falou anteriormente, o que é uma dor muito forte para mim, né? Por exemplo, eu tomar uma injeção é uma dor terrível, né? Vamos dizer, escala 10. Já para vocês pode ser uma escala 2, né? 3, porque isso aí vai de pessoa para pessoa. Então, como é que a gente faz para aferir a dor? Nós temos aí, né, vários tipos de escalas. Temos as escalas de rostinho. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Eu acabei não colocando, mas não sei se vocês já viram, né? Mas nós temos escala da dor. Ó. A gente tem aqui dos rostinhos, ó, com a numeração. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Tá aqui. Sem dor, né? 0, aí tá aqui o rostinho. A gente pode estar perguntando para esse paciente, né, para essa gestante, você está sentindo quanto de dor? De 0 a 10, aí ela vai dizer, eu tô sentindo 5, né? Então, é uma dor aí moderada. A gente também pode estar mostrando a escalinha para ela, né, para ela apontar aqui desses rostinhos, né? Quanto que mais ou menos que ela tá sentindo de dor, qual é o rostinho que representa o que ela tá sentindo. Então, também, esse 5º sinal vital, a gente vai estar questionando aí para essa mulher, tá? Aí, cadê? Professora. Oi. Mas tem gente que fala que para ser atendido logo fala que tá, tipo, 10, tá morrendo de dor. Aí a gente já vai ter aqui, né, os sinais vitais, né, que vai nos ajudar, porque a gente sabe que quando a gente tá ali com uma dor muito intensa, os nossos sinais vitais, eles também são alterados, né? Então, dá pra gente fazer aí como é que se diz? Associar aí os sinais vitais com a intensidade que esse paciente está relatando, né? Mas aí sempre respeitando, né, como eu falei pra vocês, né? O que pode ser uma dor máxima pra mim, 10, pro outro pode não ser, né? Então, aí a gente vai entrar aqui, né, com a administração de medicamento conforme prescrição médica. Tanto eu, como enfermeira, quanto vocês, enquanto técnicos de enfermagem, não podem e nós não iremos fazer nenhum medicamento sem que seja prescrito. Por quê? Porque nós não temos respaldo. Na hora que der um BO, vai sobrar para quem? Para nós. Então, nós precisamos sempre, em tudo que nós formos realizar, nos respaldar. Então, o médico diz assim, fulana, faz aí uma dipirona nessa paciente. Aí, beleza, né? Se for ali uma urgência, a gente vai lá e faz a dipirona. Terminou, já vai lá no paciente, doutor, prescreva aqui que o senhor passou a dipirona, eu já fiz. Aí leva a ampola para ele ver que você fez a dipirona e anotar direitinho, mas não deixem de fazer isso, tá? Porque na hora que dá o BO, o primeiro, como é que diz aquele ditado? Sempre quebra pro lado mais fraco, né? Então, é isso aí. Aí, continuando sobre no período pré-parto, né? A nossa assistência. No período expulsivo, acompanhar a gestante para a sala de parto. E como eu falei para vocês, né? Naquele dia que nós estivemos lá na aula de laboratório, do início ao fim, minha gente, nós vamos estar falando, olha, eu estou realizando tal procedimento que serve para tal coisa, sempre dando a segurança, né, para esse paciente, passando confiança, que ele está ali em boas mãos, que vai, né, sempre passar que vai dar certo. É claro, né, gente, que a gente não vai omitir diagnóstico, né, mas eu estou falando para vocês aqui
Se tudo estiver ocorrendo bem e se não estiver ocorrendo também, a gente sempre vai estar passando o que está acontecendo para esse paciente, tá? Então aqui vamos acompanhar essa mulher na sala de parto. Nunca vamos deixar ela sozinha. É claro, né, que tem momentos que a gente não tem como ficar 24 horas com aquela paciente, mas sempre vamos estar ali monitorando todo esse processo. Manter a sala aquecida de 23 a 26 graus, orientar essa gestante quanto ao período expulsivo. Então, eu vou ali estar com ela, ela dilatou ali os 10 centímetros, né? A gente já vai se preparar aí para o período expulsivo. Vou estar do lado dela, segurando a mão dela e vou falar, né? Ó, já tá aqui no período expulsivo, preciso que você faça uma força, né? Como se você fosse fazer cocô. Ali mesmo, né? Às vezes a gente fala, mas o próprio processo fisiológico, né? Ele já leva essa pressão ali, né? Para essa parte, tanto da vagina quanto do ânus, né? Para essa expulsão, né? Então, é isso, né? Sobre esse período aqui do pré-parto. Aí aqui no pós-parto, né? Após o nascimento do RN, esse momento aqui é lindo, né? Vocês imaginam só, você acompanhou todo esse processo do parto dessa mulher e lá vem você com um pacotinho dela, né? Pacotinho de amor que a gente costuma falar. Então, assim, nós participamos de um processo lindo, né? Que é o nascimento de uma criança, o nascimento aí de uma vida. E aí a gente vai estar realizando aí o contato pele a pele, incentivando o aleitamento materno. Nós vimos, né, o quanto é importante tanto para a mulher quanto para o bebê esse aleitamento, porque a gente viu que duas, né, das formas de evitar ali o câncer do colo do útero e também o câncer de mama é exatamente a amamentação. E para a criança, quando a gente viu lá em saúde coletiva, a gente falou sobre imunização. E aí a gente tem a imunização através de quê? Né? Dessa troca ali placentária do cordão umbilical. E depois que o bebê nasce, a única fonte de imunização dele vai ser o leite da sua mãe. Então, é de suma importância que nós venhamos, né, incentivar aí o aleitamento materno. Mais pra frente eu vou estar falando, né, sobre a questão da pega, né, a pega correta, que às vezes a mãe de primeira viagem, né, ela não sabe. Uma mãe também, vamos dizer, que tenha, né, mais de 3 filhos, também pode ter dificuldade, né, em amamentar. E nós vamos usar todos os recursos possíveis, né, para que essa criança, ela saia da maternidade sendo amamentada. Vamos parabenizar a nossa paciente pelo trabalho magnífico, né, que ela fez. A gente sabe como que é esse processo de trabalho de parto, que não é fácil, né? Vamos anotar tudo o que ocorreu, todas as observações, todos os procedimentos realizados. E aí, como eu falei para vocês, né? Quando eu estava falando ontem sobre a questão da dectação, né? Lá do período de dectação, onde, né, tem a saída da placenta, do cordão, que nós temos que ficar atentos, né? Se está íntegro, justamente para que não ocorra aí infecção nessa mulher e nem as hemorragias. E aí, não é diferente aqui, nós vamos estar anotando tudo, né? Tudo que foi utilizado, tudo que foi realizado, porque caso ocorra, né, aí uma intercorrência, a gente possa ter uma noção, um norte para que diagnóstico essa mulher está tendo. E com isso, né, que a gente não perca essa mãe e nem o bebê, né, porque também vai ser anotado sobre ele. Anotar aí o horário de nascimento também. E aí o puerpério. O que é o puerpério? O puerpério é esse período aí, a mulher teve o bebê, acabou ali o parto, já é considerado o puerpério. E aí tem alguns que chamam, né, de resguardo, de quarentena, que é aquele período ali de 45 dias após o parto. E aí aqui nesse momento, gente, a gente sofre muitas modificações, né? Tanto físicas quanto psíquicas, né? Aí o útero vai passar esse período de 45 dias, né, para retornar ao seu tamanho normal. E também vai estar ocorrendo aí uma gama aí de hormônios, né, se misturando, enfim, tudo fica mais assim, a mulher fica mais ali sensível, tudo fica mais à flor da pele, fica mais intenso, né? Fora as modificações, né, aquela mulher
muda, né? Não tem como. Tudo muda. E aí aqui, nesse momento do puerpério, que a gente tem todas essas mudanças, né? A gente vai chamar a mulher de puérpera, né? Puerpério, ali o período pós-parto. Aí a mulher era parturiente, se torna puérpera. Aí aqui o puerpério. O puerpério ele se inicia a 2 horas após a saída da placenta. E tem seu término previsto, tem seu término imprevisto, pois enquanto a mulher amamentar, ela estará sofrendo modificações da gestação, a lactância, não retornando aí os seus ciclos menstruais completamente à normalidade. Então a gente vai ter ainda aí, né, essa defesa aí de que o puerpério, ele se estende, né, além aí dos 45 dias, né, ele vai aí até o período que a mulher amamentar. Aí aqui, segundo o Ministério da Saúde, nós temos essa divisão. O período, né, ali do puerpério imediato, tardio e remoto. No imediato, nós vamos ter do 1º ao 10º dia. No tardio, de 11 a 42 dias. E no remoto, a partir de 43 dias. Já o Resende, ele tem algumas alterações. O imediato permanece o mesmo que o Ministério da Saúde. O tardio já diminui uma semana ali, né, de 10 e passa a ser até 45 dias. Já no remoto, além dos 45 dias. Então, como a gente viu, né, como eu falei para vocês, a gente tem aí o puerpério, que é até 45 dias, e passou desse momento, ele continua sendo puerpério, mas chamado de puerpério remoto. E aí, como eu falei para vocês ontem também, que o período mais perigoso, né, que nós temos aí é ali após o parto, né, que pode ocorrer as hemorragias e acabar a gente perdendo essa mamãe. Então, eu vou estar falando agora algumas complicações do puerpério imediato. E quais são, né? Nós vamos ter aí a hemorragia, as hemorragias e a infecção puerperal. Lembrando que as principais complicações do puerpério imediato, já falei, né? De acordo com o Ministério da Saúde, em 2010, foram as principais causas de óbito materno. Foram essas, ó. Hipertensão, aí segundo vem hemorragia, terceiro infecção, quarto doenças circulatórias e quinto aborto. Aí, tá, cadê? Puerpério, e foi esses os números, né? Então, a gente vai estar falando sobre as hemorragias e infecção puerperal e o que a gente pode estar fazendo, tá? Para que seja evitado. Então, aqui na infecção puerperal, é qualquer infecção que ela ocorra no aparelho genital no período de pós-parto recente. Como a gente viu aqui, ó, vai ocorrer aqui do 1º ao 10º dia, tá? Então, ocorre no puerpério aqui imediato. Cadê? E a principal causa da febre nesse período. Então, lembra que a gente fala todo o tempo dos sinais vitais. Essa mãezinha acabou de ter ali o seu bebê. Nós vamos continuar aferindo os seus sinais vitais. O médico, ele vai ali, né, fazer a prescrição médica dessa mulher e ele vai colocar, né, para ser aferido ali de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas. E todos esses momentos a gente vai estar fazendo a aferição dos sinais vitais dessa mulher, buscando sempre, né, detectar alguma normalidade aí nos padrões dos sinais vitais para que a gente possa agir, né, com urgência para que seja evitado aí a morte materna, tá? O óbito materno. Então, aqui tem algumas, como é que se possa dizer? Algumas razões pela qual ocorre aí a infecção puerperal. Mulheres aí de baixo nível, com desnutrição, anemia por deficiência de ferro, baixa resistência. Lembra que nós falamos lá também nas vulvovaginites e leucorreias, né? Que elas também acometem aí as gestantes. Então, aqui no baixo nível socioeconômico, nós vamos ter também a vaginose bacteriana. Então, a mulher ela já está ali com aquela vaginose, né? E aí tem o parto, e aí nós precisamos
fazer aí o tratamento certinho dessa vaginose, né? Outras razões, né? Doenças crônicas, exames ginecológicos repetidos. A gente falou ontem, né, sobre isso, que não ficamos ali realizando o toque vaginal sem necessidade, somente, né, quando a gente vê que é preciso ser feito. Trabalho de parto cesariano prolongado, retenção da placenta dentro do útero, como a gente viu ontem, né, uma das razões para isso acontecer é a atonia uterina, né, quando ali o útero ele meio que para de funcionar, de fazer ali aquelas contrações que são necessárias para essa expulsão, e as hemorragias. E aqui na hemorragia puerperal é uma perda sanguínea calculada em mais de 500 ml. Então a gente vai ter isso por quais razões, né? Quando o útero não contrai adequadamente para ter sido distendido excessivamente pelo trabalho de parto, prolongado ou anormal, como a gente falou ontem, né? Essa atonia aí uterina, né? Que é exatamente quando o útero ele não consegue fazer aí essa expulsão de todo o conteúdo ali placentário, né? Tecidos ovulares que ficam ali após a saída do bebê. Múltiplas gestações também pode estar ocorrendo isso. Volume excessivo de líquido amniótico. Administração de um anestésico mio-relaxante durante o trabalho de parto, entre outros fatores. A gente sabe que na rede pública, né, eu particularmente nunca ouvi falar que eles fazem esse tipo de anestesia. Porém, no particular, né, tem mulheres que elas pagam para ter o parto normal, mas para não sentirem dor. Então, é esse tipo aqui de um anestésico mio-relaxante que pode estar aí ocasionando uma hemorragia puerperal. Existem duas principais causas da hemorragia precoce. A atonia uterina, que é o que nós viemos falando, né? Que é quando aí o útero ele perde ali a sua força para fazer as contrações para a saída da placenta, do cordão umbilical e tudo mais. E também as lacerações de trajeto, que é quando, né, ocorre ali lacerações mesmo, né, no canal vaginal durante a saída do bebê, né? São vasos ali muito irrigados e acaba ocorrendo aí essa hemorragia. A atonia uterina é responsável por 90% dos casos de hemorragias precoces. É uma taxa aí bem alta, né? Praticamente maior parte dessa hemorragia é causada aí por essa questão aí que o útero, né, para de contrair naquele momento. Isso ocorre por conta da exaustão do músculo, né? Ele estava ali trabalhando muito naquele período ali de expulsão do bebê, e na hora que é para ele terminar ali de expulsando essa parte, ele não tem mais força. Frequentemente é causada por partos precipitados ou prolongados, anestesia geral, infecções genitais pré-parto, a mulher ali que tem sempre aquela recorrência, né, da infecção urinária, como a gente conversou, choque hipovolêmico, consequência de hiperdistensão do útero por gravidez múltipla, macrosomia fetal, que são aqueles bebês, né, que pesam ali mais de 5 quilos, 6 quilos, aqueles bebês bem grandes, né, polidramínio, que é aí o excesso, né, de líquido amniótico, e as lacerações de trajeto constituem a segunda maior causa de hemorragia pós-parto precoce, como eu falei para vocês, né, lacera ali o colo uterino, também o canal vaginal, e aí tem aí muita, são partes, né, que tem muita irrigação ali sanguínea, então ocorre aí a hemorragia. E aqui as hemorragias tardias, né, que aí a gente classificaria aqui, né, de 11 a 42 dias. Cadê? E aí aqui, né, existem várias razões para que essas hemorragias ocorram, mas a principal delas, como eu já venho batendo na tecla desde ontem, vocês já estão cansadas de me ouvir falar isso, é exatamente por restos, né, de tecidos ovulares, de restos placentários, que fazem com que a mulher tenha essa hemorragia, porque aí o útero ele não volta ao seu tamanho normal, fica ali impedindo que esse útero retorne, e aí ocorre essa hemorragia. E aí os sintomas da hemorragia tardia geralmente são perda sanguínea pela vagina,
E aí, quando a gente tem aí essa perda sanguínea, essa mulher ela tem hipotensão, né? Não tem como. Quando você for aferir a pressão dessa mulher, a pressão dela vai estar baixa. Palidez cutânea, essa mulher tá tonta, tá tendo aí vertigens, né? Inquietação e ansiedade, pulso fraco e rápido. Quando a gente for aferir aí a frequência cardíaca, a gente vai perceber, né, uma dificuldade para sentir mesmo, né, ali o pulso. Uma respiração rápida e costal superior, sudorese fria, dispneia e choque. Por quê? A pior, como é que se possa dizer assim, o maior risco aqui nas hemorragias é esse, porque a mulher tem ali uma perda muito grande de sangue e ela entra em choque hipovolêmico, né, por conta aí dessa perca muito grande de sangue. E aí a gente tem aí novamente, né, a rede cegonha, que traz pra gente atividades, né, ali com a, vamos dizer, com a UBS, para que ocorra uma visita ali na primeira semana que essa mulher teve o bebê. Para quê? E justamente averiguar como é que tá esse bebê, se ele está sendo amamentado, como é que tá essa mãe, se está bem, se está tendo febre, se está tendo dor, como é que tá ali os pontos, né? Caso ela tenha feito ali uma cesárea. Tudo isso vai ser, como é que se diz? Visto, né, por essa equipe. Como a gente falou lá em saúde coletiva também, sobre a equipe de saúde da família, né? Então essa mulher ela vai entrar aí para ser visitada justamente para trazer essa triagem e que ocorra, né, uma intervenção ali precoce caso haja alguma intercorrência. E aí nós vamos também estar fazendo aí a checagem da vacinação BCG e da hepatite B, né, do bebezinho, ver se ele tomou mesmo a vacina, conferir, né, na carteira ali da criança, no cartão da criança, né. E aí aqui, a assistência de enfermagem no período pós-parto. Nós vamos ter aí observar a perda sanguínea, controlar venoclise e administração de medicamentos como ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor, né? É ele que nos ajuda no momento aí do parto e também da amamentação. E aí, como eu falei para vocês, uma das intervenções que a gente pode estar fazendo é essa. A nossa mãezinha tá lá tentando amamentar e não tá saindo leite. O que a gente pode fazer? Doutor, tem como o senhor prescrever aqui uma ocitocina para ela não tá conseguindo amamentar, para ver se a gente consegue estimular aí a produção do leite, tá? E aí muitas das vezes dá certo sim, tá? A gente pode até fazer o uso mesmo ali depois da maternidade. Da maternidade que eu digo, né, de ter passado ali pelo hospital. Manter essa puérpera, né, aquecida. Observar a perda sanguínea. Repetiu. E aí controlar a venoclise. E o que é essa venoclise? É a injeção de fluidos terapêuticos ou nutritivos. No caso aí dessa mulher que está tendo, né, essa perca, né, a gente vai estar fazendo essa administração para repor. Aí, como eu já disse, né, manter essa mulher aquecida. Já estava lá em cima, né? Ainda que, agora sim, a assistência de enfermagem no puerpério, né? O que a gente vai fazer? Acolher a puérpera no alojamento conjunto, identificar a mãe, o bebê, avaliar as condições físicas e emocionais, como a gente havia conversado já, né? Existe aí uma mudança, né? Tanto fisiológica quanto psíquica, né? Nas questões dos hormônios também, tá ali tudo, como eu falei, muito intenso, muito à flor da pele. Então, às vezes, essa mulher, né? Ela não planejou essa gravidez, ela não teve o apoio, né, vamos dizer assim, do seu parceiro, não tem ninguém ali com ela naquele momento. Então, essa mulher vai estar com o seu emocional abalado, né? Então, tudo isso a gente vai avaliar e ver, né, qual é a necessidade dessa mulher ter aí um suporte psiquiátrico, psicológico, né? Tem mães, né, que muitas vezes, quando ela vê o bebê, ela fala assim, tira esse bebê daqui, eu não quero ver esse bebê, ela tem uma recusa. Então, tudo isso aí a gente vai estar avaliando nesse período pós-parto, tá? Tem mulheres que não querem amamentar, que sente ali, né, como se fosse mesmo assim se nega mesmo, né? É claro que a gente vai
respeitar, mas vamos ver aí os fatores, né, que levaram tudo isso aí, ver se a gente consegue dar um suporte aí psicológico para essa mulher. O controle dos sinais vitais de 6 em 6 horas. Como eu falei para vocês, né, isso aqui vai depender do médico, né, o que ele vai prescrever no prontuário dela, né. Dependendo de como foi o parto, ele vai baixar aí de 2 em 2 horas. Se for uma mulher que a gente está tentando ali, né, estabilizar a pressão, ou glicemia, né, a gente vai estar aferindo um período mais curto. Observar sangramento vaginal e cicatriz cirúrgica, como a gente falou, né, já sobre essa questão. Quando for também fazer a visita, vai ser observado, né, como é que está esse processo de cicatrização. Monitorar eliminações urinária e intestinal. Auxiliar no aleitamento materno, acompanhar a higienização e registrar tanto os procedimentos quanto as queixas e os medicamentos que foram aí administrados nessa mulher. Manter a mãe e o RN aquecido e orientar sobre os cuidados no RN em casa. Ensinar a mãe medidas preventivas e os sinais de perigos para o retorno imediato. Então, a gente vai deixar ela alertada, né? Olha, caso você tenha febre, caso você tenha um fluxo muito grande, né? Aí, vaginal, você retorna aqui na unidade. Também, né, sobre o teste do pezinho, olhinho, orelhinha e coraçãozinho. A maioria, né, agora já se faz na própria maternidade. Então, às vezes, a mulher só vai levar mesmo para fazer o teste do pezinho. E a gente vai estar falando, né, para ela que ela vai ter que ir lá na UBS, na URAP, fazer esse teste do pezinho, orientar tudo direitinho para ela já sair de lá preparada. Aí aqui, vamos dizer que é uma de vocês aí com o bebezinho. Aí a assistência ao RN, né? Avaliar o bebê, respiração, choro, pele e mucosas, boa atividade, peso e idade gestacional. No caso aqui, a gente tem, né, quando o bebê nasce, a gente faz o apigar desse bebê, que é exatamente, né, se ele chorou no primeiro momento, a respiração. Aqui Cadê? Sim, a gente tem aí o apigar, como eu falei, né, que vai estar avaliando tudo isso. E nós vamos continuar também avaliando, né, esses sinais do bebê. Avaliar as condições maternas, colocar o RN em contato pele a pele e iniciar a amamentação na primeira hora de vida. E aí que a gente também já comentou, né? Monitorar o aleitamento materno, a pega, as condições do mamilo, a expressão láctea e avaliar aí a atividade. Então, essa questão do aleitamento materno, né? Tem muitas mães que quando o bebê não tá ali com a pega correta, acaba ferindo, né? Ali os seios dessa mulher. E às vezes o bebê não tá sugando bem e acaba ocorrendo ali. Agora eu esqueci o nomezinho. Que é quando fica. A gente chama, né? Tipo que tá pedrado, né? Ali os seios, né? Então a gente vai estar fazendo esse monitoramento exatamente porque. Acho que é mastite, se eu não estou enganada. Porque exatamente a mastite ela também dá febre, né? Então a gente vai estar orientando essa mulher para que ela faça ali, né? Despreze ali o leite materno quando estiver muito cheio, né? Para que não ocorra aí essa mastite e ela venha, né? Ter aí dor, né? Febre. E também sobre essa questão da pega. Se a pega estiver correta, é mais fácil de não ferir ali o peito. É claro que vai ter ali uma boca úmida, né, em contato com a pele. Ali naquele primeiro momento, né, vai ocorrer ali as feridas, né? Então a gente vai estar orientando. Hoje em dia a gente já tem uma pomada de lanolina que a gente passa e já ajuda nessa cicatrização. Então tudo isso a gente vai estar monitorando para que essa criança saia de lá sendo amamentada, essa mãe orientada, né, caso ocorra aí intercorrências no período dela amamentar. Aí o RN no alojamento, né? Avaliar os sinais vitais a cada 6 horas, mas como eu falei, vai ser de acordo com a prescrição médica que a gente vai estar fazendo essa aferição dos sinais vitais. Atividade e reatividade do bebê, coloração e integridade da pele, né? Porque tem os bebês ali que se ele estiver em icterícia, ele vai estar amarelinho, né?
e aí precisa ali dar luz. Então a gente vai estar avaliando como é que está a mucosa desse bebê aí que vai estar no alojamento. Respiração, choro, manter o coito umbilical limpo e seco. Antigamente, né, as pessoas diziam para colocar lá uma moeda. Não aconselho a mulher colocar moeda, tá, gente? A gente só limpa mesmo com um álcoolzinho, com um cotonete e pronto. E ele vai secar e vai cair por ele mesmo, tá? Avaliar as condições maternas, expressão láctea, tipo de mamilo e pegar isso que a gente já falou também. A expressão láctea, né, ali nos primeiros dias, vai ser o colostro, né, que vai estar saindo. Que é aquele leite assim mais... Não tem cor de leite, né? Ele é mais assim fino, mais... Acho que amarelado, né? Avaliar a atividade e eliminações fisiológicas aí do RM, né? Se ele tá fazendo cocô, que cor tá esse cocô, qual é o cheiro desse cocô, o xixi também, para ver se tem aí alguma problemática, né? E aí, sobre essa questão, finalizamos. Deixa eu ver o que vocês falaram. Apareceu alguma mensagem, né? Ah, foi a Maria. Tudo bem, Maria. Vamos lá. Agora a gente vai estar falando sobre as síndromes hemorrágicas da gravidez. Aqui nas síndromes hemorrágicas, como o nome próprio já diz, né? É a própria hemorragia que vai ocorrer aí no período da gravidez. Nós falamos das hemorragias que ocorrem ali no período de pós-parto, né? Ali do puerpério imediato, do puerpério tardio. E agora nós vamos estar falando dessas hemorragias que vão ocorrer aí dentro da gestação ainda, tá? E elas são divididas em duas. A primeira metade da gestação e a segunda metade da gestação. E a gente poderia dizer aí que a primeira metade será até a 22ª semana. E já na segunda metade da gestação, daí da 22ª até o nascimento do bebê. Então, os tipos de síndromes hemorrágicas que ocorrem aí na primeira metade da gestação são abortamento, gravidez ectópica, neoplasia trofoblástica e descolamento córeo-amniótico. Só que nós vamos estar focando apenas aqui nessas três, tá? Abortamento, na gravidez ectópica e na neoplasia trofoblástica. Já aqui na segunda metade da gestação, nós temos a placenta prévia, descolamento prematuro da placenta, rotura uterina e vasa prévia. Mas nós também aqui nesse lado vamos estar vendo placenta prévia e descolamento prematuro da placenta. São os que mais ocorrem e são os que são cobrados em prova. Sobre o abortamento. O abortamento, como eu falei pra vocês, geralmente a gente fala assim: ah, menina, a fulana teve um aborto. Na verdade, a fulana teve um abortamento. O que é o abortamento? É a interrupção da gravidez, né? Ocorrida aí até a 22ª semana da gestação. E se o feto, né, ali o embrião tiver... o feto, né? O feto tiver ali até 500 gramas, tá? E aí, o aborto, ele já é o produto do abortamento. Então, todo o conteúdo, né, que foi ali expelido através desse abortamento, que é chamado de aborto. Aí a gente vai ter aqui uma classificação. Nós temos aí o abortamento precoce e o abortamento tardio. O precoce, ele ocorre até a 13ª semana e o tardio entre a 13ª e as 22 semanas. Aí, como eu falei até pra Thaís, a Thaís disse que não ia poder participar da aula hoje. Eu disse, mas quando você assistir a aula gravada, você anote as observações que eu vou falar. Então, se você quer gabaritar aí a sua prova, que vai ser amanhã, nossa provinha, faça essa anotação que eu vou falar agora. Quando a gente estiver falando sobre as síndromes, né, hemorrágicas da gravidez,
sobre o abortamento, nós estamos falando da interrupção da gravidez, que vai ocorrer aí até a 22ª semana de gestação, e se o bebê, né, ali, tanto o feto quanto o embrião, né, porque vai depender aí do período que vai ocorrer, ele pese até 500 gramas. Vocês entenderam ou querem que eu repita? Eu entendi, professora. Então, vou repetir uma frase final. Vai ocorrer aí até a 22ª semana, ou que o feto tenha até 500 gramas. Tá? Feto ou embrião, né? Vai depender do estágio que vai ser aí esse abortamento. E aí, quais são as causas, né, que podem estar levando aí esse aborto, tanto espontâneo quanto provocado, né? Tanto pode acontecer ali de forma involuntária, quanto essa mulher, né, procure aí essas redes clandestinas e faça aí o seu aborto. Abortamento, eu também tenho que me corrigir. Aí aqui, né, gente, o aborto, né? Não sei se provocado ou se espontâneo. Aí aqui tem bem direitinho para vocês, ó. O abortamento, aqui, ó, ocorrido antes da 22ª semana, ou quando o concepto tem o peso inferior a 500 gramas. Aí a gente vai ter aí o abortamento precoce até a 13ª semana e o tardio entre a 13ª e 22 semanas. E temos também aqui dentro a classificação de como é que ocorre esses abortos. E é exatamente que eu pedi para vocês para a gente ver a questão lá da cervice, né? Porque eu vou estar falando agora muito sobre a cervice e eu queria que vocês tivessem essa noção do que eu estou falando. Então, uma aqui dessas causas, né? Dessas causas não, né? Desses tipos de aborto seria aí o aborto espontâneo, que é o aborto, né, de perda involuntária. A mulher está ali gestante e acaba perdendo aí o seu concepto, né? Já no segundo, que é a ameaça de abortamento, a mulher ela vai ter um sangramento uterino, mas a cervice ela vai estar fechada, sem nenhuma eliminação de tecido ovulares, tá? Então, na ameaça de abortamento, veja bem, nós temos aí um sangramento que vai ser perceptível, né? A mulher vai ver que teve ali um sangramento e quando ela procurar ali a unidade, vai estar ali a cervice fechada e não ocorreu aí eliminação de nenhum tecido ovulares, nada, tá? Tá tudo ali intacto. Nós temos também o abortamento completo e o incompleto. O completo tudo que estava ali no útero, todo o conteúdo ele foi eliminado. E quando a gente fala do incompleto, como o próprio nome já diz, né? Apenas algumas partes, né, ali desse conteúdo, ela é expelida. No aborto inevitável, nós temos o sangramento, dilatação também é presente aí nesse inevitável. Ali a cervice, né, é aberta e também, mas aí não ocorre a eliminação. Vou voltar aí para vocês entenderem de novo do inevitável. No inevitável a gente tem o sangramento, tem dilatação, tem abertura cervical, mas não tem a eliminação de tecidos ovulares ou de qualquer outra parte ali do feto, né, do embrião. Já no retido, a gente tem a morte do embrião ou do feto, e ele permanece na cavidade uterina e ele não é eliminado, ele fica com o colo aí fechado, tá? Então, o bebezinho ali morre, né? E aí a gente vai descobrir aí mais ou menos quando a mulher for fazer um ultrassom ou quando ela não sentir mexer. E aí também, às vezes ela vai tentar, né, ali fazer a ausculta dos sinais vitais, vai procurar o BCF e não vai ter, porque aqui a gente não tem nenhuma, como é que você possa dizer? Não tem, né? Não sai nada, continua lá dentro. Então é mais difícil, né? E do infectado? Aqui do infectado, a gente precisa fazer uma separação
É um processo de abortamento acompanhado de uma infecção. Porém, veja bem, não foi o abortamento que causou aí essa infecção e talvez não seja também a infecção que causou o aborto. É uma mulher que tem aí uma endometrite, uma parametrite, pironetite também. Ela vai ter essas inflamações aí, essas infecções, que não quer dizer que isso que levou ao aborto, tá? É somente um aborto que foi acompanhado aí de uma infecção. E aqui o habitual, ele é o mais simples, porque o habitual é aquela mulher que ela tem perdas espontâneas sucessivas, né? Por exemplo, a gente tem mulher aí que toda vez que ela engravida e perde o bebê, engravida e perde o bebê, engravida e perde o bebê. Então essa daí é habitual. Habitualmente sempre ocorre aí o abortamento nessa mulher. Vocês ficaram com dúvida em algum deles? Querem que eu repita? Repita para pensar melhor. Tá, vamos lá. No espontâneo, a gente tem a perda involuntária, tá? A mulher perdeu ali o bebê espontaneamente. Aqui, na ameaça de abortamento, a gente vai ter o sangramento, porém, ali, né? Como é que se diz? Ali, o colo ele vai estar fechado. E não vai ter perda, né, de nenhum tecido ovular, nada, vai estar tudo íntegro. Aqui já no completo ou incompleto. O completo, como o nome já diz, a gente vai ter aí, né, a expulsão total dos tecidos ovulares e tudo que compõe ali, né, feto, embrião, vai ser expelido. No incompleto, a gente vai ter parte desses tecidos, dessa placenta, sendo eliminado. No inevitável, a gente já tem o sangramento, a dilatação, o colo dessa mulher fica aberto, mas não ocorre eliminação do concepto. Ela tem o sangramento, ela tem dilatação, o colo se abre, mas não tem aí a eliminação do concepto, inevitável. Mais pra frente a gente vai estar vendo o que a gente faz nessas situações, né? Aqui no completo, a gente não vai fazer nada, porque já saiu tudo, né? Já aqui, por exemplo, no incompleto, em um inevitável, a gente vai ter, e também no retido, a gente vai ter que fazer ali uma curetagem, né? Para poder eliminar todos os restos placentários, né? Todos esses tecidos ovulares, porque da mesma forma que lá no final do parto, né? Ali no quarto período, a gente tem a dectação, que é ali a eliminação da placenta do cordão umbilical, e se não ocorrer de forma correta, a gente pode ocasionar infecção, é a mesma coisa aqui. Então, essa mulher aqui corre o risco, né, se ficar ali restos de tecidos ovulares dela ter uma infecção que leve ela à morte, né? Então, continuando. Mais pra frente a gente vai ver como é que a gente vai fazer essa curetagem, tá? E aí, como eu falava, né, no inevitável vai ser isso. Inevitável porque a gente vai ter que fazer aí a curetagem dessa mulher para eliminar todo o resto ali de tecidos ovulares. Aí no retido, o bebê simplesmente, né, morre ali, tanto pode ser o feto quanto o embrião. Ocorre aí a morte deles, mas eles não abrem a cervice, continua ali fechada e ele não é eliminado. No infectado, o infectado como eu estou tentando dizer para vocês. Não tem relação que a mulher teve uma infecção e teve o aborto. Pode ocorrer, mas não é especificamente isso que quer dizer o infectado. É a mulher que ela teve um aborto e aí a gente percebe, né, ali através da anatomia, né, de exames que essa mulher está tendo ali uma infecção vaginal, tá? Então é simplesmente porque o aborto ocorre junto ali com a infecção, tá? No habitual é o mais simples, porque é o que? A mulher que ela tem perdas ali suscetivas, né? Mulher que sempre, que a gente fala assim, aquela mulher não segura menino. Por quê? Porque toda vez que ela engravida, ela perde. Aí vamos lá. Ameaça de aborto. É um sangramento discreto, insuficiente para ocasionar o óbito do embrião. As cólicas estão ausentes ou são muito leves. Quando faz aí o exame ginecológico, como a gente já falou, o colo está fechado. Cadê? Já aqui no aborto inevitável, a gente tem a dilatação cervical, as cólicas são mais intensas,
sangramento profuso com coágulos e ao exame com saco gestacional em processo de expulsão pelo colo uterino. Mas, como a gente falou, né? Ele não sai, né? Não ocorre a eliminação. Aí, qual que é o tratamento? Essa curetagem uterina. A curetagem é um procedimento médico utilizado para raspagem da cavidade uterina, normalmente é realizado para retirar os restos placentários de um aborto, como a gente falou. E aí vai ter situações, como a gente viu, que não ocorre a eliminação, né, aí dos tecidos ovulares, desses restos placentários. Aí a gente entra com a curetagem para poder fazer essa retirada. Porque, como eu falei para vocês, também essa mulher está correndo o risco aí de ter uma infecção. Aí aqui o AMIL. O AMIL é a aspiração manual intrauterina. Então, esse daqui também vai estar sendo inserido, né, ali no canal. E aí eu vou mostrar o videozinho para vocês, fazendo ali a sucção de todo o material, né, de todo ali o resto placentário, dos tecidos ovulares. Aí aqui, a aspiração manual intrauterina é um procedimento médico rápido, simples e seguro. Ele faz aí o esvaziamento uterino. Cadê? Aí aqui no aborto completo, a gente vai ter todo o produto da concepção foi expulso. Dor está ausente, sangramento escasso e colo uterino se fechando. O tratamento não é necessário, embora seja conveniente realizar uma ultrassom. No caso aí, né, como a gente falou, se foi ali expulso tudo, né, não tem necessidade de fazer nem o AMIL e nem a curetagem, mas aí se faz aí uma ultrassom só para a gente confirmar, né, para não colocar em risco aí a vida dessa mulher. No aborto completo, é importante a gente alertar essa mulher à presença de febre ou retorno de sangramento nos próximos dias. Se caso isso ocorra, a gente tem que falar para essa mulher para que ela retorne à unidade hospitalar. Porque aí algo está errado, né? Porque lembra que a gente falou lá atrás que dos principais sinais, né, da infecção é a febre. Aí aqui, o Código Penal brasileiro, né, considera que todo aborto é um infanticídio, né, assassinato de criança. A gestante pode ser condenada de 1 a 3 anos de prisão. Provocar o aborto sem consentimento da gestante pode resultar de 3 a 10 anos de prisão. E executar o aborto a pedido da gestante é uma detenção de 1 a 4 anos. Porém, a gente também tem, né, aí no artigo 128 do Código Penal, a gente tem aí os momentos que pode estar ocorrendo um aborto, que é quando há risco para a vida da mulher, quando representa risco à saúde da mulher, estupro e anomalia fetal. Então, como a gente também já havia mencionado em outras aulas, se eu vejo que eu posso perder essa mulher, sempre a prioridade vai ser ela e depois, né, o bebê. Então, se é uma gestação aí de risco, que coloca em risco aí a vida dela, é autorizado aí pelo Código Penal, tá? Aí agora a gente vai estar falando sobre as hemorragias, ainda sobre as hemorragias da primeira metade da gravidez. A gente falou sobre o abortamento e agora a gente vai estar falando sobre a gravidez ectópica. Na gravidez ectópica, a gente tem aí uma nidação fora da cavidade uterina. Não dá para perceber muito aqui, mas lembra que a gente falou, né, que o blastocisto, ele se fixa, né, na parede uterina, como está aqui nessa primeira imagem. Já no caso da gravidez ectópica, como é o caso dessa imagem, esse, vamos dizer assim, blastocisto, ele se fixou aqui na tuba uterina. Às vezes ele também se fixa no abdômen, às vezes no ovário, mas o mais comum é que ele se fixe na tuba uterina. E aí, o que essa mulher vai estar sentindo? Essa mulher vai estar sentindo dor, né? Vai estar tendo aí sangramento vaginal. Como acho que a gente comentou também lá na aula de laboratório, a gente vai estar percebendo, quando a gente for ali fazer a medida ali da altura uterina, que essa altura uterina não bate com a idade gestacional.
Essa mulher aqui com gravidez ectópica, ela vai fazer o beta-HCG, ele vai dar positivo. Essa mulher pode, né, aí acreditar que ela está tendo uma gravidez normal, porém, quando ela for fazer ali, a gente já desconfia, né? Quando ela for fazer ali a medida da altura uterina, não vai bater, né, com a idade gestacional, porque esse, vamos dizer assim, blastocisto, ele não está fixado, né, aí no útero, né? E aí, qual é o tratamento? Nesse caso aqui, a gente pode estar usando um medicamento, que é o metotrexato, e também aqui é o processo cirúrgico. Eu coloquei aqui a imagem para vocês verem melhor. Ó, a gravidez ectópica corresponde à implantação e desenvolvimento do ovo embrionário fora da cavidade uterina. É como eu falei para vocês, eles podem estar indo também para a cavidade abdominal e para os ovários, mas geralmente eles vão aqui para as tubas uterinas. Então a gravidez vai ocorrendo aqui. Porém, ela não se sustenta, né, gente? Porque ali a tuba uterina não vai conseguir alimentar esse ovo embrionário e também ela vai acabar estourando, né, ali a trompa, porque ela não tem ali um ambiente, um espaço adequado para que esse embrião ele se desenvolva. Como eu falei para vocês, né, na tubária é a maior, que é 98,5%, na ovárica 0,8% e na abdominal é a mais rara, que é de 0,6%. Aí o que ocorre aqui? Por isso que é perigoso engravidar depois dos 30? Pode ser que tenha uma ocorrência maior, né, da gravidez ectópica. Nessa faixa etária, né? Não quer dizer que é uma via de regra, né? Mas que tem uma tendência maior de ocorrer. Certo? Aí aqui, a interrupção da gravidez ectópica ocorre entre a 6ª e a 12ª semana de gestação. Como eu falei pra vocês, né? Essa mulher vai estar aí com seu beta positivo, ela vai estar, né, mega grávida, porém, quando chegar aí nesse período, aí no caso aí das tubas uterinas, elas não vão conseguir sustentar esse embrião, porque a parede tubária, que não apresenta distensibilidade, ou seja, a gente sabe que o útero, né, ele se distende ali, né, ele aumenta o seu tamanho, porém aqui a tuba uterina ela não foi feita para isso, né, então ela não vai se distender para alojar aí esse embrião. E ela também não tem condições, né, para poder manter o crescimento do embrião. Aí o que ocorre? Como vocês estão vendo aqui, ó, pode ocorrer aí, né, como se estourasse aí a tuba uterina, porque ela não tem suporte, né, para manter aí esse embrião. E aí essa mulher, ela vai relatar muita dor abdominal. Muita dor abdominal. E geralmente ela vai falar um local específico. E aí a gente vai fazer a palpação. E quando a gente tocar, que a gente fizer a palpação, às vezes é possível sentir, assim como se fosse uma massa. A gente vai ter um atraso menstrual, né, comum aí de uma gravidez, sangramento irregular ou de coloração marrom escuro, um fluxo contínuo ou intermitente. Mas na maioria das vezes, o que vai trazer essa mulher pra gente é essa dor abdominal. E essa dor abdominal, ela é localizada, ela vai dizer ali um ponto específico onde está, né, doendo mais. Então, a gente vai conseguir, né, abordar aí essa gravidez ectópica nesse momento. Aí, como eu falei pra vocês, né, o tratamento, ele pode ser clínico, né, e aí vai fazer uso desse medicamento, metotrexate, a dosagem de 50 mg por via intramuscular em dose única, e também o tratamento cirúrgico, que é a salpingectomia, que é a remoção total ou parcial da trompa. Aí tá aqui a imagem para vocês verem, ó. Foi retirada aqui, né, essa parte da trompa. Dependendo aí, como a gente viu, né, pode tomar o medicamento e ok, ficar tudo bem. E também, dependendo aí de como, né, se instalou esse embrião e de como é que tá a situação dessa trompa, às vezes é preciso, né, a gente fazer a retirada. Mas aí tudo bem. Aí vem a pergunta, mas professora, a mulher que tirou uma trompa, ela ainda pode engravidar? Sim,
ela tá aqui com a sua outra trompa íntegra e o seu ovário também, tá? Aí vamos falar agora da segunda metade da gravidez, tá? As hemorragias que ocorrem na segunda metade da gravidez, que vai ser aí da 22ª até o nascimento do bebê, mais ou menos. A gente vai ter como principais a placenta prévia e o deslocamento prematuro de placenta, DPP, é a siglazinha desse deslocamento. Aqui na placenta prévia, é a implantação da placenta inteira ou parcial no segmento inferior do útero. Então, como a gente pode ver aqui, nessa primeira imagem, a placenta tá aqui vermelhinho, ó. O local dela adequado, padrão, normal, é no fundo ali do útero, tá? E ela fica fixada, ela não sai, ela só vai sair ali depois do parto, naquele momento expulsivo, ali da dequitação, a placenta sai e tudo ok. Porém, na placenta prévia, essa placenta, ela se fixa na parte inferior aqui do útero, como vocês estão vendo aqui nessa segunda imagem. Ela se fixa aqui, fechando ali a cérvice. E isso pode estar ocorrendo, de forma total, parcial ou marginal. Vou mostrar aqui para vocês. Na total, a placenta se fixa aqui no inferior, fechando aqui todo o colo, toda a cérvice, né? Na parcial, ela já se fixa aqui, né, na metade aqui, fechando só um pouquinho, né, metade aqui do colo. Na marginal, o colo já não fica comprometido, tá? Então, aqui, a placenta oclui completamente o orifício, aqui na parcial, a oclusão do orifício interno se dá de forma parcial, e na marginal, a borda da placenta atinge o orifício interno, mas não o ultrapassa. Então, vamos recapitular. Placenta prévia é uma placenta que está fixada na parte inferior do útero, certo? A normal seria na parte superior. Já na placenta prévia, fica aqui no inferior do útero. E aí, isso ocorre, não é o deslocamento da placenta, tá, gente? A placenta está íntegra, está normalzinha, porém, está na localização errada. Ela já se fixou ali, tá? Cadê? A etiologia da placenta prévia, ela é desconhecida, né? Não se sabe por que ocorre esse fenômeno, vamos dizer assim, né? As teorias formuladas são cicatrizes uterinas, curetagens uterinas e multiparidade. Essas são algumas teorias, né, que eles têm de que por que a placenta prévia ocorre. O quadro clínico. Essa mulher vai ter aí a hemorragia de instalação súbita e indolor e de gravidade progressiva. O sinal mais importante aparece sem nenhum esforço ou traumatismo. Volume e tono uterino normal, batimentos cardíacos normais, porque essa placenta, ela simplesmente só, né, teve alteração aí da sua localização, mas tudo está ocorrendo normalmente. O primeiro episódio de sangramento aparece por volta da 28ª semana de gestação. Então, a mulher ela vai passar a gestação todinha, né, tranquila, né, acreditando que está tudo bem. E aí, quando chegar aí por volta dessas 28 semanas, ela vai ter o primeiro sangramento. E aí, como é que a gente vai confirmar? Quando a gente fizer aí a ultrassom, né, a gente vai confirmar a localização dessa placenta e assim vamos ver, né, que é a placenta prévia. Cadê? Opa, desculpa. Aqui o tratamento, a marginal. A via preferencial é a vaginal. Na total e parcial, a cesariana é a indicação absoluta com feto vivo ou morto. Porque, como a gente viu, né, na total e na parcial, acontece ali a oclusão do colo, né? Então, na total fica totalmente fechado, é totalmente inviável, né, que ocorra ali um parto normal. E já
Na parcial também, né? Metade do colo fica ali fechado. Já na marginal, essa não interfere, porque ela fica ali, né, na parte mais ali externa, mas não interfere ali na oclusão do colo. Agora a gente vai estar falando sobre o deslocamento. Eu quero só falar deslocamento, mas é descolamento. Descolamento prematuro de placenta, DPP, que consiste na separação repentina da placenta normalmente inserida no corpo uterino. Então, como a gente conversava, né? Aqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho outra imagem. Essa aqui tá melhor. Aqui, ó, a placenta normal, como eu falei pra vocês, ela fica fixada ali no fundo do útero e ela só vai sair no momento certo, né? No momento ali do parto. Quando acabar ali o parto, como eu já disse, ocorre a dequitação e essa placenta, ela é expulsa. Porém, aqui no descolamento, prematuro da placenta, o que ocorre? Essa placenta, ela se desloca, como se falasse assim, ela se descola ali do fundo do útero. E aí começa a ocorrer o sangramento. Ó. Aqui sobre o deslocamento da placenta, deslocamento prematuro da placenta. Também, né, é desconhecido, porém, um dos fatores é a hipertensão aí na gestação. Essa hipertensão arterial materna, ela está relacionada a 50% dos casos do deslocamento prematuro da placenta. Então, veja se vocês entenderam. Essa placenta tem que estar fixada lá no fundo do útero e no deslocamento prematuro, como o nome já diz, foi prematuro. Não estava na hora, não está ocorrendo aí o trabalho de parto e ela se descolou ali do fundo uterino. E aí vem o sangramento. Aí aqui a diferenciação, né? Placenta normal, descolamento e a placenta prévia, ó, aqui embaixo. Mas vamos continuar falando aqui sobre o deslocamento prematuro da placenta. Aí que a gente tem um quadro, né, com algumas dessas diferenciações. E aí o que a mulher vai sentir no deslocamento prematuro da placenta? Os sintomas aparecem de repente, geralmente com uma forte dor abdominal, os batimentos cardíacos fetais apresentam-se ausentes ou irregulares, porque lembra, né, que a placenta ali com o cordão umbilical é que faz as trocas gasosas, é que leva a nutrição ali para aquele bebê. Então, no momento que essa placenta ela se desloca, né, ali da sua localização normal e ocorre ali essa ruptura e começa ali esse sangramento, o nosso bebezinho, né, ele vai ter alteração dos seus batimentos. No início a hemorragia é interna e depois ela começa a se exteriorizar com sangue escuro. Então começa primeiro lá, né, dentro da bolsa e vai se exteriorizar aí através de uma hemorragia. A gestante apresenta mau estado geral, palidez, sudorese, mucosas descoladas e sinais de choque hipovolêmico. Como eu falei para vocês, quando a gente tem uma perca muito grande de sangue, a gente tem um grande risco aí de choque hipovolêmico. E é isso, gente.